Live dessa semana em que eu estou ajudando você no projeto de você ser fluente em inglês no ano de 2023. Então eu estou fazendo lives todos os dias, de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Nessa live de hoje eu vou mostrar para você como é que você pode ler melhor em inglês. Né? Eu vou dar as dicas para você conseguir ler e entender textos em inglês. Então chega mais, já chega dando um like na live, para que a gente possa convidar mais pessoas para estar aqui com a gente. Né? Tem muita gente nova descobrindo aqui as minhas lives da semana, porque vocês estão ajudando na divulgação, vocês estão dando like, vocês estão mandando a live para as pessoas aqui, né? Apertando o botão de compartilhar. Então vamos fazer a mesma coisa. Deixa eu ver quem está aqui hoje, para eu já dar o bom dia para o pessoal que está chegando nessa primeira live do dia. A gente tem aqui a Maria Luísa, a Viviane, como sempre, a Mary Ellen, a Regina, a Maria Fernanda, a Mainara, que é a minha aluna, o Lucas, a Eliana, a Silene, Cláudia, Carolina, Juliano, Tatiana, Bia Santos, Fátima, Maria da Fátima, Maria de Fátima, e quem mais aqui? Deixa eu ver se tem a galerinha que já mandou um oi. Não, o pessoal ainda está chegando, tá devagarinho, todo mundo na boa. Então, pessoal, é isso aí, vamos lá, começando a nossa live, já dando like aqui. Eu vou começar aqui dando as dicas e depois a gente vai fazer uma atividade juntos. Eu vou mostrar para vocês na prática como é que você vai ler um texto em inglês. Eu vou mostrar para você aqui um texto, um livro, uma história super legal e a gente vai ler esse livro juntos. É um livro bem curtinho, a gente vai fazer isso em 5 minutos, certo? Mas eu vou mostrar para você como colocar na prática as dicas que eu vou te dar aqui, beleza? Então vamos lá, quais são as dicas para você ler melhor em inglês? Já estava esquecendo. Peraí. Já estava esquecendo o microfone de novo, né? Imagino que vocês estavam me ouvindo, mas o som não estava muito bom. Outro dia eu fiz quase 20 minutos de live sem o microfone. Agora sim, agora vocês vão me escutar. Tô vendo a Silene tá falando aqui, boa tarde, obrigada pelas aulas. Imagina, Silene, fico feliz de você estar aqui presente nas minhas lives. Então vamos lá, qual é a primeira dica para você ler bem em inglês? Primeira coisa, você, obviamente, não vai conseguir entender tudo a princípio. Você não vai conseguir entender todas as palavras, todas as frases. Então, o importante no começo é você focar o contexto, né? Então, eu não preciso entender todas as palavras, eu não preciso entender todas as frases, mas eu tenho que ser capaz de entender o contexto, né? Ou seja, ao final daquela página, ou ao final do capítulo do livro, ou até mesmo ao final do livro inteiro, qual é a história principal, o que foi que aconteceu, né? Então eu tenho que ser capaz de entender o contexto da história e não cada palavra, cada frase em si. Lógico, essa dica eu estou dando aqui, supondo que a maioria de vocês está no nível básico, está iniciando os estudos. Quem já é intermediário, quem já é avançado, vai conseguir entender muito mais. Mas mesmo assim, dependendo do texto que você está lendo, pode ser que seja mais difícil. E mesmo o aluno mais avançado vai precisar entender só o contexto e não cada palavra, certo? Então, o importante é você entender a mensagem, vamos dizer assim, né? A gente vai por partes. Primeiro você entende a mensagem, depois, futuramente, a gente se preocupa em entender cada uma das frases, cada uma das palavras, beleza? E aí, como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer para entender o contexto? Você vai focar nas palavras-chave, né? Então, quais são as palavras-chave? São aquelas palavras que, se eu removesse da frase, você não entenderia absolutamente nada. Né? Então, por exemplo, vou fazer uma frase aqui em português. Eu estudo eu estudo inglês 5 vezes por semana. Né? Qual é a palavra-chave dessa frase? Primeira palavra-chave é o verbo estudar. Se você não entender, você não ouvir, né? Vamos dizer assim, se eu não pronunciar a palavra estudar, você não vai conseguir entender a frase. Vai ficar eu inglês 5 vezes por semana. Sim, dá para entender? Dá, mas não você tira, altera um pouco o significado da frase, né? A outra palavra-chave aqui seria inglês, né? Senão a frase ficaria eu estudo 5 vezes por semana. Aí tá, eu estudo o quê, né? Então o inglês é uma palavra-chave também nessa frase. Ou seja, as palavras-chave são aquelas mais importantes para você entender o que eu estou dizendo. São aquelas frases que não pode faltar, que se eu não dissesse, que se você não escutasse, você não entenderia a frase. Né? Então essas são as palavras-chave, são nessas palavras que você vai focar. Eu vejo muitos alunos que ficam presos ali em cada palavrinha da frase. Ele lê a frase, ele entende o que a frase está dizendo, mas ele fala, Rafa, não entendi. Eu falo, como assim não entendeu? Que palavra você não entendeu? Aí ele fala, eu não entendi essa palavrinha aqui, o am, né? Que é uma palavrinha de 2 letras numa frase de
10 palavras, ou seja, ele entendeu 9 das 10 palavras, mas ele ficou preso, ficou agarrado justamente àquela única palavrinha que ele não entendeu. Né? Aí eu sempre falo, beleza, ignora essa palavra aí, você entendeu a frase? Entendi. Então é isso, segue a vida. Né? Você não precisa entender tudo. Mesma coisa que o uso de dicionário. Você pode usar o dicionário para conseguir ler melhor, para entender os textos? Pode, claro, não tem problema nenhum. O problema é se você quiser parar a cada palavra e traduzir tudo 100% do que você está lendo. Né? Aí vai ser um problema, porque você não vai sair do lugar. Né? Pode ser que você pegue um texto que tenha várias palavras que você não entende. Aí você vai ficar muito tempo ali traduzindo palavra por palavra. Não tem necessidade disso. Né? O importante é você, como eu disse, entender o contexto. Ao final daquela leitura você saber, esse texto falava sobre isso. Né? Então essa é a melhor forma de você fazer. Você pode até, dependendo da prática que você está fazendo, você até poderia traduzir cada uma das palavras, né, cada uma das frases que você está vendo no texto, se o seu objetivo for aumentar o seu vocabulário. Lembrando, quando você está estudando, você tem que sempre lembrar, ter claro na sua cabeça o que você está fazendo. Né? Por exemplo, eu dei o exemplo aqui da gente trabalhar com música. Quando você vai trabalhar com música, tem várias coisas que você pode fazer. Você pode melhorar a sua pronúncia, você pode melhorar a sua audição, você pode aumentar o seu vocabulário, né? Você pode trabalhar a sua melodia, a sua entonação. Tem várias coisas que você pode fazer. Mas o importante é você não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Então você tem que ter um objetivo bem claro. Nessa música aqui, eu estou ouvindo essa música porque eu quero trabalhar a pronúncia. Né? Eu quero trabalhar a minha pronúncia e, consequentemente, a minha audição. Então, beleza, o seu objetivo é esse. Não fica traduzindo a letra da música, porque o seu objetivo é trabalhar a audição. Né? E para trabalhar a audição e a pronúncia, você não precisa entender a letra da música. Percebe? Nada impede, às vezes, de você falar, não, hoje eu quero trabalhar com música e eu quero trabalhar todas as habilidades. Pode ser, mas eu não recomendo que você faça isso todas as vezes, né? Porque senão você leva muito tempo para fazer uma atividade, né? E às vezes acaba sendo cansativo e não tão proveitoso tentar fazer tudo de uma vez só. Mesma coisa quando você está trabalhando com texto. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é ler o texto ou o seu objetivo é estudar o texto? Né? Ou seja, aprender cada uma daquelas palavras. Se o seu objetivo é ler, então você não precisa traduzir cada uma das palavras. Você não precisa traduzir cada uma das frases. Agora, se o seu objetivo foi estudar o texto, não, Rafa, eu escolhi aqui um livro ou uma matéria na internet porque eu queria entender cada palavra, cada frase. Esse era o meu objetivo. Aí sim, então beleza. Então faz sentido você usar o dicionário e querer traduzir cada uma das palavras se esse é o seu desejo. Né? Então é sempre assim, a gente precisa saber qual é o meu objetivo com esse estudo que eu estou fazendo. Né? Qual a habilidade eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar todas? Quero trabalhar cada uma delas? Então, assim, intuitivamente você pode pensar, não, se eu posso trabalhar todas juntas, por que não? Né? Mas você tem que lembrar que quanto mais habilidades você for trabalhar, mais tempo você vai precisar para concluir aquela atividade e também pode ser muito mais cansativo, muito mais difícil você fazer tudo. Então, às vezes é inteligente você parar. Não, aqui eu vou trabalhar só o meu vocabulário. Eu estou ouvindo essa música ou eu estou lendo esse texto só porque eu quero aprender palavras novas. Aí você vai ter um trabalho específico, entendeu? Então, deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens de vocês. Tô vendo a Maria voltou aqui, como sempre, né, na nossa live, falou Hi teacher, Hi Maria. A Paty está aqui também, como sempre, falando Thanks for the free class. No problem, Paty. A Luzia mandou um oi e depois ela falou um abraço daqui de Lisboa, em Portugal. Fala, Luzia, um abraço. Só diz para mim se você é brasileira ou você é portuguesa de fato. A Paty falou, my internet sometimes falling, né? Ela está dizendo que a internet dela às vezes está caindo, que a conexão não está ruim. Né? E a Maria está falando, desculpe o atraso, né? Sorry, I'm late. Sem problemas, Maria. Importante que você está aqui, esse é o mais importante. Deixa eu ver aqui se teve mais alguma mensagem que eu perdi, mas eu acho que não, né? Acho que eu respondi todo mundo aqui. Yes, foi todas. Beleza, então vamos lá, deixa eu ver só se tem alguma outra dica aqui, antes da gente começar com o texto. A última dica assim, prática que eu queria dar é que você tem que escolher o que você vai ler. Tem o que você quer e o que você precisa. Né? Isso para tudo na vida. Quando a gente está comendo, tem o que você quer comer e tem o que você precisa comer. Às vezes as duas coisas estão ligadas. Né? Às vezes, sei lá, você precisa comer mais saudável e você quer comer saudável. Né? Às vezes você precisa comer saudável, mas você quer comer uma pizza. Né? Então, ó, às vezes as duas coisas são a mesma,
mas às vezes elas são coisas diferentes, o que você quer e o que você precisa. Então, às vezes você quer ler uma matéria sei lá, no site do The New York Times, né, no jornal americano. Às vezes você quer fazer isso, mas às vezes você não consegue fazer isso. O que você precisa é ler um outro texto mais básico. Né? Eu lembro quando eu comecei a tocar, né? Você já deve saber, eu sou músico também, eu toco bateria, eu toco desde 2005, né? Foi quando eu comecei a estudar. E eu comecei a aprender com um amigo meu, né? Um amigo meu que é baterista e ele me ensinou, né? Eu fazia aula com ele. E aí eu lembro que quando a gente chegava nas aulas, as primeiras aulas eu fazia direitinho, fazia o que ele pedia, o que ele mandava eu fazer. Depois de um tempo, eu ia para aula e eu queria só tocar umas músicas. Né? Eu falava, tal música, toca aí na guitarra que eu vou acompanhar você na bateria. Agora vamos tocar tal música, né? E a gente ficava só tocando músicas. E eu lembro que ele falava para mim, ele falava, você quer ficar tocando música ou você quer aprender a tocar bateria? Né? Porque se a gente ficar tocando só essas músicas, é só isso que você vai saber. Agora, se a gente fizer o que você precisa, fazer os exercícios aqui, as atividades que eu estou te propondo, você vai ser futuramente capaz de tocar qualquer outra música, né? Então ele já tinha dito para mim isso uma vez, né? Tem o que você quer e o que você precisa. Se você ficar só no que você quer, você não vai conseguir evoluir, né? Você vai ficar estagnado no mesmo lugar. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pode querer ler, como eu disse, uma matéria no site do The New York Times, você pode querer ler um livro universitário, né? Você está na faculdade e tem um livro da sua área que é inglês, você pode querer ler 1001 coisas, mas às vezes você não vai ser capaz de ler essas coisas. Por quê? Porque elas estão muito além do seu nível. Né? Você poderia, através do dicionário, conseguir fazer isso, mas é muito trabalhoso, né? Aquilo que eu falei, vai levar bastante tempo, acaba sendo trabalhoso, complicado e acaba te desestimulando. Né? Então, tem o que você quer e o que você precisa. Nesse caso, o que você precisa? Você precisa ler algo que está mais de acordo com o seu nível. Né? E existem livros adaptados para todos os níveis, mesmo que você seja aluno nível 0, você não tem conhecimento nenhum de inglês. Existem livros adaptados para o seu nível. Né? São aqueles livros que chamam-se Graded Readers. Né? O que são os Graded Readers? São livros feitos especialmente para estudantes de inglês. Né? Eles são divididos por níveis, então tem livro para aluno básico, para aluno intermediário, avançado, para aluno nível 0, né? E eles são, às vezes, são as histórias originais, vamos supor, a história dos 3 porquinhos, né? Aí você tem a história original, só que ela é adaptada para um nível mais básico, né? Ou seja, as frases foram reinterpretadas, né? Mudaram, reescreveram as frases de um jeito mais simples, ou então às vezes a história não é a história completa, né? Só uma parte dela, a parte mais fácil, uma parte resumida, né? Esses são os graded readers. Então, para você que quer aumentar, melhorar a sua leitura e também, consequentemente, melhorar todos os outros aspectos do seu inglês, você precisa usar os graded readers. Em vez de se expor a um texto extremamente complexo, né, uma matéria de jornal, um livro universitário, que às vezes é o que você quer ler, você precisa ver o que você precisa ler, né? Que são esses livros mais básicos, que aí vão te ajudar a ir progredindo com o tempo. Você começa numa matéria mais básica e aí vai conseguindo ler coisas um pouquinho mais complexas. E é isso que a gente vai fazer nessa aula aqui. A gente vai ler um livro, um graded reader de nível básico, né? Um livro super curtinho, a gente vai fazer isso aqui em alguns minutinhos, né? E aí eu vou mostrar para você como é muito mais interessante você começar assim de forma estruturada, lendo um livro que é feito para o seu nível, certo? Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Como que é seu nome aqui? Mary Ellen, né? Deixa eu ver aqui. E quando você sabe o significado da palavra e não tem certeza da pronúncia correta, qual seria a dica? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Por quê? O inglês escreve de um jeito e pronuncia de um jeito completamente diferente, né? Na metodologia tradicional, os alunos que aprendem com livros, que aprendem com gramática, o que acontece? Essas pessoas ficam muito tempo na parte escrita, né? Porque você tem um livro, você tem um material didático, que é um livro. Então você acaba lendo muito em inglês, né? E o que acontece, ou qual é o resultado disso no nosso inglês, quando o aluno tem muita exposição à leitura, ao inglês de forma escrita, mas não muito ao inglês de forma falada, né? Ele não ouve muito inglês, ele não fala muito inglês. Ele automaticamente fica com a pronúncia ruim,
né? Porque ele vai ler o que está escrito, da forma que está escrito ali. E aí, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, ele vai ler errado, né? Não por culpa dele, mas porque o inglês é assim. Você escreve de um jeito e pronuncia de outro jeito. Se você não sabe qual é a pronúncia, você nunca ouviu aquela palavra sendo pronunciada, você vai ler ela e você vai deduzir qual que é a pronúncia. E por deduzir, muito provavelmente você vai pronunciar errado, né? Então, mais uma vez, qual é a solução para isso? Use os graded readers que eu estou recomendando para vocês aqui. Por quê? Normalmente esses livros vêm com áudio, né? Vem com áudio, então você vai ler e você vai ouvir a história ao mesmo tempo. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, vou mostrar para vocês. Então, esse é uma outra vantagem dos graded readers, né? Vamos dar o exemplo de novo. Você pega uma matéria no site do The New York Times, né? Uma matéria que está lá, está escrita para um americano, não está escrito para um estudante de inglês. Então está lá em alto nível, com alto vocabulário, né? É uma coisa feita, não é uma leitura fácil de se fazer. Além de você estar lendo um texto que está bem acima do seu nível, uma leitura difícil, às vezes uma leitura até fora de contexto, né? Vamos supor, está dando uma notícia de alguma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Está falando sobre um lugar que você não conhece, sobre pessoas que você não conhece, sobre uma realidade que você ainda não conhece, então está completamente fora de contexto. Dificulta ainda mais, né? E além disso, para piorar, você está vendo só texto, você não está ouvindo pronúncia. E aí o que acontece? Você vai começar a deduzir a pronúncia e, obviamente, você vai fazer isso de forma errada, né? Então, você lendo um graded reader, você tem contexto, você tem um livro que é adaptado para o seu nível e você tem um áudio. Você vai ouvir aquelas palavras que você está lendo. Então, você vai pegar a pronúncia de forma correta, certo? Então, essa é a dica aqui para todo mundo, né? Mas especialmente para Mary Ellen, que perguntou, né? Quando você sabe o significado da palavra e não tem certeza da pronúncia correta, qual seria a dica? Então, se isso for no livro, em forma de leitura, eu recomendo que você leia algo que tenha um áudio, como por exemplo os graded readers. Agora, se fosse uma palavra aleatória que você viu, alguém falou uma palavra aqui, eu fiquei na dúvida da pronúncia, né? A pessoa que falou não tinha certeza e eu também não tinha certeza. Como eu posso fazer para conferir? Você pode usar o Google Tradutor, que no Google Tradutor tem a opção de ouvir a pronúncia da palavra, você escreve a palavra lá em inglês e aperta no microfonezinho, aí você ouve. Ou então, você pode colocar num dicionário que chama-se Cambridge. Sabe a Universidade de Cambridge? A cidade de Cambridge também? É só você escrever no Google Cambridge Dictionary. E aí você vai achar esse dicionário que é excelente. Você digita a palavra lá e aí tem o botãozinho para você ouvir a pronúncia também. Eu prefiro o Cambridge, que ele é um dicionário muito mais confiável do que o Google Tradutor. Então essas são as possibilidades para você, beleza? Deixa eu ver aqui mais comentários que eu perdi. A Vivi falou: Hi Rafa, have a great day, dear. Thank you, Vivi. Bom dia aí para você também. A Maria falou: não quero perder as suas dicas, né? A Maria Souza, maravilha. Então não perca, esteja aqui, esteja nas próximas lives. Lembrando, hoje de manhã eu não fiz, né? Live, eu já tinha avisado ontem que não conseguiria fazer. Hoje, então, serão só 2 lives, essa aqui e mais a live da noite. Amanhã eu volto ao normal, 3 lives por dia. Deixa eu ver aqui mais um comentário. Aí a Maria falou de novo: Can you believe in going to make it? Eu não entendi a sua mensagem, Maria. Can believe in going to make it. Eu acho que você quis dizer: eu acredito que vou conseguir. É isso? Se for isso, a frase ficou um pouquinho errada aqui, mas dá para entender até, né? Depois ela mandou umas palminhas aqui. Hello from Switzerland. Uau, a Débora está na Suíça. Que maravilha, hein, Débora? Legal pra caramba. Conta aí pra gente como é a vida aí na Suíça e como está o seu inglês. Deixa eu ver o que mais aqui chegou de comentários. A Maria falou: aqui na Europa, no meu trabalho, percebo a pronúncia do britânico com o americano, né? Imagino que você quer dizer, percebe a diferença, né, da pronúncia do inglês britânico para o inglês americano. Ela disse: meu cérebro buga, né? Então, para vocês que estão aí na Europa, né, que moram na Europa, é muito mais comum você ouvir as pessoas falando com o sotaque britânico, né? Porque você está na Europa, a Inglaterra está logo ali. Então, normalmente, as pessoas que aprendem, quando aprendem inglês na Inglaterra, na Europa, aprendem com o sotaque britânico, né? Diferente de nós aqui no Brasil, que normalmente aprendemos com o sotaque americano, né? Ou melhor, nas escolas você não aprende com sotaque nenhum, você aprende um inglês genérico, né? Mas, por exemplo, eu ensino os meus alunos o sotaque americano. Peraí, deixa eu ver aqui mais um comentário que eu perdi.
Deixa eu ver aqui na tela que fica mais fácil. Maioria metalizada a pronúncia. Acho interessante usar o forno ou youenglish.com para ver pronúncia. Para usar o forno? Como assim? Tem um site que chama forno? Um aplicativo? Não conheço. Esse Youglish, né? Youglish.com eu conheço. Site muito legal, né? Que você ficou ouvindo a pronúncia da palavra várias vezes em situações diferentes. Ela colocou aqui Forvo. Forvo é um site, né? É o Luiz que está falando, na verdade. Não conhecia, Luiz. Depois eu vou dar uma olhada. E a Paty está falando, o que você acha de aprender inglês com música? Eu acho que é essencial, Paty. Não é opcional, é essencial, né? É lógico, não é só a música que vai te ajudar a aprender inglês. A música é mais uma das ferramentas, né? Assim como são os filmes, assim como são as séries. E é uma das ferramentas que você deve usar. Não deve ser a única, mas é uma delas e é uma das mais importantes, uma das mais fundamentais, né? Eu já falei aqui que normalmente alunos que não ouvem música em inglês, que não têm prática de ouvir música, de acompanhar a letra, de tentar cantar junto, normalmente tem uma pronúncia ruim, né? Então a música não é opcional, não é uma atividade de lazer, ela é essencial para você aprender inglês, né? Principalmente para melhorar a pronúncia e a audição. Aí a Débora está dizendo, mas eu estou sempre atenta a todas as suas dicas de inglês. Maravilha. Débora, acho que você deve ter mandado outra mensagem aqui, né? Falando de como está o seu inglês e tal, mas eu acabei perdendo aqui, não chegou para mim a mensagem. Né? Que o jeito que você está mandando aqui parece que é a continuação de alguma outra mensagem que eu não recebi aqui. Não chegou para mim. Mas enfim, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês então como são esses graded readers que eu estou dizendo, né? Então eu vou colocar aqui já meu fone de ouvido, porque a gente vai ouvir, como eu disse, a gente vai ler o livro juntos. É um livro bem curtinho, a gente vai fazer isso aqui rapidinho. A gente vai ler e ouvir o áudio ao mesmo tempo. Então eu já vou colocar o meu fone de ouvido aqui. Se vocês tiverem um fone, eu recomendo que vocês façam o mesmo para conseguir ouvir melhor, certo? Ele é um livro adaptado, é um livro de nível básico. Vocês vão ver que a leitura é super simples, que as palavras, o ritmo, tudo é super simples, certo? E é um livro que se chama The Lost Ship, que é O Navio Perdido. The Lost Ship, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui na tela para vocês, a gente vai ler juntos. Essa aqui já é a primeira página deste livro, né? Ele já começa aqui, ó, direto ao ponto. E eu vou colocar o áudio. Se vocês não estiverem ouvindo o áudio, coloquem uma mensagem aqui, fala, Rafa, não estou escutando, beleza? Então vamos lá, eu vou pausando assim para explicar para vocês também. Tá saindo o áudio aí? The Lost Ship, by Stephen Colborne. Então, The Lost Ship, como eu falei, O Navio Perdido, o título do livro. Aí falou o nome do autor, Stephen Colborne. Sunday, 5th of December, 1872. Então vocês estão escutando, ó, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar legal, né? Eu acho que sim, tá dando para enxergar legal aí. E ele está escrevendo aqui no livro e está lendo, né? Então ele acabou de ler isso aqui, ó. Sunday, 5th of December, 1872, né? Então lembrando aqui que os dias da semana, os dias do mês em inglês, a gente usa os números ordinais. Ou seja, em inglês eu não digo 5 de dezembro, eu digo o 5º de dezembro. É assim que se fala em inglês, né? Os anos, eu não digo completo aqui, eu não vou dizer 1872. Não, eles falam os números de 2 em 2. 1872, né? Então, 1872. Então, vamos seguir aqui. Opa, peraí, acho que o áudio não foi. The weather is fine. The wind is blowing and the ship is sailing quickly. Certo? Então aqui, ó, pode ser que tenha alguma palavra que você não conheça, né? Mas eu acho que dá para entender o contexto. Ele está dizendo the weather is fine. O clima está bom, né? The wind is blowing and the ship is sailing quickly. Então, o vento está soprando. Blowing é soprando. O navio está navegando rapidamente. So, sailing é navegando. Quickly é rapidamente. The men are happy. We are sailing between Cuba and Florida. So, acho que essa frase aqui é tranquila, né? The men are happy. We are sailing between Cuba and Florida. Então a gente está velejando, navegando
de Cuba, entre Cuba e a Flórida. We are going to be in Florida soon. We are going to reach Florida in 3 or 4 days. Okay, so we're going to be in Florida soon. A gente vai estar na Flórida em breve. We're going to reach Florida. Reach é o verbo chegar, atingir, alcançar. In 3 or 4 days. Certo? Agora vamos seguir aqui na outra página. This is the captain of the ship. He is in his cabin. Então tá aqui na parte esquerda, tá? He is writing in the ship's logbook. Então aqui, ó, uma das palavras-chave, por exemplo, né, nessa primeira frase. This is the captain of the ship. Acho que eu nem preciso traduzir, todo mundo consegue entender, né? Lembrando que ship é navio. He is in his cabin. Ó, a palavra super similar ao português, né? Cabin, cabine. He is writing. Qual é a palavra-chave aqui? Writing, que é escrevendo. Ele está escrevendo. Vamos supor que você não entenda o restante aqui. Faz diferença? Faz diferença você saber o que ele está dizendo aqui na outra frase? Assim, por curiosidade, sim. Mas para você entender o contexto, não faz a menor diferença. Né? Você está vendo na imagem aqui que ele está escrevendo e aqui você entendeu a frase. He's writing. Né? Agora o restante não precisa, não é importante. Você estaria tentando entender a frase inteira e não buscando entender apenas o contexto. Né? Então aqui essa frase ele está escrevendo no diário de bordo. Né? Logbook é o diário de bordo. Então faz diferença você saber, ele está escrevendo no diário de bordo do navio, ou então ele está escrevendo. Faz muita diferença? Não. Para você entender o contexto, para você entender a história, não faz diferença. Então esse é o objetivo. Aqui a gente não está lendo o livro para estudar o livro, para ganhar vocabulário. Né? Se fosse, aí sim a gente pegaria o dicionário e traduziria cada uma das palavras, porque aqui a gente quer justamente aprender novas palavras. Mas aqui o nosso objetivo é entender a história, entender o contexto. Então, para isso, eu não preciso traduzir todas as palavras, certo? Deixa eu ver aqui se tem nos comentários aqui, vocês disseram mais alguma coisa? Tá todo mundo quietinho agora, prestando atenção na história aí? Deixa eu ver, o Luiz está falando. It's all I ever... Peguei a parte do som... Não estou entendendo nada aqui na sua mensagem, Luiz. Tem uma estrutura parecida a It's All I Have, com música, dá para capturar vários chunks. RHCP, Other Side. Red Hot Chili Peppers, a música Other Side. Agora entendi o que você quis dizer. Então você está falando que você pegou a música do Red Hot Chili Peppers, né? Other Side, e tem uma estrutura parecida, It's All I Have. Isso é uma outra música, é isso? Com músicas dá para capturar vários chunks, né? Que são os conteúdos, assim, as frases prontas, né? Vamos dizer. Sim, exatamente. Então, digam aí para mim, tá saindo som para vocês aí do livro? Tá dando para acompanhar aqui, tranquilo? Me avisem aí. E vamos seguir. Estamos aqui, ó, no segundo parágrafo, nessa parte aqui. The captain writes in the logbook every day. He writes about the weather, and he writes about the ship. He also writes about the men on the ship. Alright. Então aqui, ó, você também não precisa entender todas as palavras, né? Você consegue entender o contexto. Você está vendo ali que o capitão escreve, né? Tá ele falando que ele escreve todo dia, depois ele escreve. Você pode não entender as outras coisas aqui. Você pode não entender a palavra weather, você pode não entender a palavra about the ship, né? Essas 3 palavras aqui. Você pode não entender the man on a ship, pode até ser, mas não importa muito. O que importa é que você está entendendo o contexto, que o capitão escreve, né? Então aqui ele está dizendo, agora sim, traduzindo tudo para vocês, está dizendo que ele escreve no diário de bordo todo dia, que ele escreve sobre o clima, que ele escreve sobre o barco e que ele escreve sobre os homens que estão no barco com ele. Certo? Vamos seguir agora no outro parágrafo aqui. The ship is old. It is a sailing ship. The wind blows and the ship sails. Então, novamente, você precisa só entender o contexto, não precisa entender tudo aqui, né? A primeira frase ali é a mais importante e eu acho que todo mundo entende, né? The ship is old. O navio é velho. The ship is old.
right? Aí depois ele fala aqui, ó, it is a sailing ship, é um navio à vela. Tem alguma importância, alguma relevância para a história de a gente saber que é um navio à vela, que não é um navio motorizado? Não, nenhum. The wind blows and the ship sails. Então o vento sopra e o navio veleja, né? Tem alguma importância você entender essa frase? Não. Aqui, para você entender o contexto, para você entender a história, você não precisaria entender essas frases aqui, né? Então isso é a gente ler, a entender o contexto e não buscando entender cada uma das palavras, cada uma das frases, né? Tô vendo aqui que o Luiz falou que o áudio está bom, né? E ninguém falou mais nada aqui. Então vamos seguir mais um parágrafo aqui, ó. The captain and his men are going home. They are going to reach home soon. They are well and happy. Alright, então aqui, por exemplo, eu acredito que vocês entendem a frase The captain and his men are going home, né? Então, vamos supor que não. Rafa, eu não entendo, né? Aí, então, a gente vai buscar entender as palavras-chave, né? Quais são as palavras mais importantes nessa frase? Uma delas é a palavra home, que significa casa. Então, você entenderia ali, ó, o capitão e os seus homens, casa, no final. O que poderia ser? Estão em casa, às vezes não dá para deduzir por isso, né? Aí você vai ver a outra palavra ali, going. O que significa o going? Indo. Ah, agora faz todo sentido. O capitão e os seus homens estão indo para casa, né? Então você vê que, por exemplo, você não precisaria saber a palavra are, que é o estão, né? Se você não soubesse, você traduziria como o capitão e os seus homens indo casa, né? Você, entendi, indo para casa, né? Então, pelo contexto, você vai pegando. A última frase ali também, they are well and happy, né? Então aqui quase todo mundo entende essa frase. Eles estão bem e felizes, né? Então, ali a frase do meio, they are going to reach home soon. Então ali tem uma palavra um pouquinho mais complicada que é o reach, né? Que eu já falei ali na página anterior, que significa alcançar, atingir, chegar, né? Ou seja, eles vão chegar em casa em breve, alright? Precisa saber essa frase? Essa frase é essencial para você entender a história do livro? Não, não é essencial. Então vamos supor que você tivesse ouvido todos esses 4 parágrafos de uma vez só. E aqui tivesse várias palavras que você não tivesse entendido. Você vê que um pouquinho que você tivesse entendido ali já seria o suficiente para depois, no final da história, você dizer, entendi qual é a história desse livro, né? Então você não precisa entender todas as frases, você não precisa entender todas as palavras, não é necessário, ok? Vamos lá, vamos seguir, ó. Tem mais uma frase aqui. Captain, there's a strange ship near us. Can you come on deck? Certo, então ele diz, there's a strange ship near us. O que isso significa? Tem um navio estranho, né? Ou então desconhecido, perto de nós. Aí depois ele diz, can you come on deck? Né? Você pode vir no deck, né? Que é a parte superior do navio. Can you come on deck? Aqui pode ser que seja uma frase um pouquinho mais complicada. Aí vamos supor que o seu nível ainda é muito iniciante, e aí você vê essa frase e fala, Rafa, eu não entendi nada. Mas beleza, você não entendeu? Segue em frente. Porque você vai ver aqui, ó, na sequência da história, na próxima página, vai ficar mais óbvio, né? É um livro que é ilustrado, então ele é bem óbvio, as coisas são bem fáceis de entender. Então, às vezes você não entendeu uma frase inteira, não tem problema, segue. Pode ser que a próxima frase te dê evidências do que era aquela outra frase que você não entendeu. Isso serve para esse livro e para qualquer outro texto que você estiver lendo em inglês, né? Às vezes você não entendeu uma frase, mas quando você lê a frase seguinte, você fala, não, agora eu entendi o que era aquela outra lá. Entendeu? Então, segue em frente. Antes de pensar em pegar um dicionário, segue em frente e vê se você entende, né? Com a sequência da história. Deixa eu ver aqui nos comentários. A Maria falou que está printando aqui a tela. Pronta do... Como é que é? Pronta do quis dizer? Não entendi aqui o que você quis dizer, Maria. Estou pronta para treinar. Entendi. Estou pronta para treinar. Ela está dizendo. O que mais tem aqui? Não, essa foi a última mensagem. Então, beleza, vamos embora. Vamos seguir aqui. Now, the captain and all the men
are on deck. They are looking at the strange ship. Então, ó, também se você souber só uma palavra aqui, ó, a palavra looking, que é olhando, você já vai entender quase que o parágrafo inteiro, ó, porque a imagem deixa muito na cara o que que é, né? Olha aqui, ó, você vê o capitão que tá olhando, você vê que ele tá com uma luneta aqui, né? Então você só precisaria basicamente saber uma palavra para entender todo esse parágrafo, né? O que foi que disse aqui? Agora o capitão e todos os homens estão no deck. Eles estão olhando para o navio estranho. Então, ou seja, apenas a palavra olhando é a mais importante aqui, né? Você sabendo essa palavra, você entende quase que todo o parágrafo, né? Porque você vê que é uma história bem explicativa. Ela está toda hora explicando o que você já está vendo nas imagens, né? Por isso que esses graded readers são muito mais fáceis, beleza? Deixa eu ver aqui que chegou mais umas mensagens. A Maria está dizendo aqui, calma aí. Prestando atenção nas pronúncias, que é o meu problema. Aí ela disse, meu celular está bugando, sorry. No problem, sem problemas. Então vamos lá, então vocês estão vendo que com o áudio, né, lendo e ouvindo, a história fica muito mais fácil e você pega a pronúncia toda corretamente. Se você não estivesse ouvindo a história, seria muito provável que vocês pronunciariam errado, né? Então, por exemplo, se eu for ler isso aqui, se eu não sei a pronúncia correta, eu for ler, eu vou acabar lendo No, the captain and all the men are on deck. They are looking at the strange ship. É assim que eu leria. Se eu não soubesse a pronúncia correta e eu tivesse que deduzir, eu ia ler dessa forma. Estaria bem ruim a pronúncia, né? Agora, ouvindo e lendo ao mesmo tempo, aí você não corre esse risco. Aí você ouve a pronúncia correta, que é Now the captain and all the men are on deck. They are looking at the strange ship. Né? Olha a diferença, né? Do jeito que eu li e agora do jeito que eu pronunciei corretamente. Por isso que é importante, leia coisas que têm áudio junto, né? Por exemplo, esses audiolivros, ou o filme que você está assistindo, filme ouvindo e lendo a legenda em inglês, né? Então, principalmente para quem está começando, evita um pouco de ficar só em texto sem áudio, né? É o que acontece com a maioria dos alunos, por causa dos métodos tradicionais, eles ficam só no livro, e aí fica lendo muito e a pronúncia fica horrível. E aí depois é muito mais difícil você consertar uma coisa que você aprendeu errado, né, do que aprender certinho do nível 0, né? Então, tenta evitar. Quem está começando, evita a leitura sem áudio, né? Fica mais em coisas que você vai ouvir, né? Assistindo filmes, séries, ouvindo música, do que ficar só lendo textos, né? Tem muita gente, às vezes tem aluno novo que chega para mim e fala, Rafa, eu não sei falar inglês, mas eu leio muito bem, porque no meu trabalho eu leio bastante. E de fato, a pessoa até adquire uma habilidade de ler e interpretar textos em inglês. Mas, na hora que ela lê em voz alta, a pronúncia é muito ruim. Por quê? Porque ele só lia, e aí ele acaba lendo do jeito que está escrito, né? Ou seja, lê tudo errado. Então, para quem está começando, evita ficar só em texto, procura mais coisas com áudio, né? Porque senão a sua pronúncia vai acabar ficando ruim. Deixa eu ver aqui mais uns comentários e tô vendo poucos likes, hein? Essa live aqui de super qualidade merecia muito mais like do que isso aí. Deixa eu ver aqui, a Maria está dizendo, sim, o áudio está ótimo e está me ajudando. Maravilha. Depois o Luiz falou, ouvindo e lendo fica muito fácil. Eu estou no celular só escutando, testando meu listening. Maravilha. É, porque você já tem um nível maior, né, Luiz? Então você já pode fazer assim, ainda mais que é uma história mais fácil, fica só no áudio para trabalhar, né, a audição. Aí a Maria falou, sim, fiquei muito presa em livro. Ó, então a Maria passou por isso, né? Lia bastante inglês, e aí agora a pronúncia está pagando um preço por causa disso, né? Mas a gente vai consertar. Não tem problema que não exista solução, não é verdade? Então vamos lá. Voltando aqui, vamos seguir com a nossa história. It's a very strange ship. There's no name on the ship. There are no men on deck. Where are the ship's men? Então, ó, eu acho que dá para entender tudo isso aí, né? Mesmo os alunos de mais básicos podem não conseguir entender palavra por palavra,
mas consegue entender o contexto, né? Porque, até mesmo porque tem várias palavras repetidas que a gente já viu em outras frases desse livro, né? Por exemplo, ali, strange ship. Já falei para você que é um navio estranho, né? There is no name on the ship. Essa frase parece bem óbvia, né? Não tem nome no barco. There are no men on deck. Então não tem homens no deck. Where are the ship's men? Onde estão os homens do navio? The captain is shouting. Hello? Is anybody there? Can you hear me? Is anybody there? Então olha só, como o capitão está falando, ele está gritando, certo? Então vamos supor que você esteja lendo ali, e aí você vê, the captain is shouting. Aí você fala, nossa, o que é shouting? Não sei, deixa eu correr no dicionário. Não, espera, lembra que eu falei? Não corre no dicionário logo de cara. Segue com a leitura. Pode ser que você entenda, depois de ler o restante, você entenda a palavra anterior. Então você vê ali, the captain is shouting. E logo em seguida vem o texto ali, o capitão está o quê? Ele está gritando, né? Aí você fala, ah, entendi. Então shouting deve ser o verbo gritar. Né? Ele está gritando, está berrando. Ele falou, hello, is anybody there? Né? Então, tem alguém aí? Can you hear me? Você consegue me ouvir? Is anybody there? Né? Ele repete a mesma frase. Tem alguém aí? Então você, seguindo a leitura, você consegue entender o que estava antes. Né? Deixa eu ver aqui, quem deixou um comentário, o Luiz falou 100% no listening, está só ouvindo, né? Não está lendo. I love to speak, né? Disse a Maria, é isso? A Mary de Souza, Maria de Souza. Ela disse que ama falar em inglês. O que mais temos aqui? Deixa eu ver se tem mais um comentário. Não. Então, seguindo aqui, vamos para a próxima frase. But there is no answer from the strange ship. Então essa frase pode ser uma mais complicada que talvez você não entenda. Eu vou traduzir para você, mas lembrando, você não precisaria entender essa frase aqui para entender o contexto. Né? Ele está dizendo, but there is no answer from the strange ship. Não tem resposta do navio estranho. Né? Do navio desconhecido também você pode traduzir. Então essa frase não é essencial para a história. Where are the men on the ship? Are they ill? Então aqui, ó, qual é a palavra-chave ali na última pergunta? Eu é doente. Então ele está perguntando, eles estão doentes? Né? Porque ele diz, onde estão os homens do navio? Eles estão doentes? Alright? Então aqui também uma outra frase que não é necessária para você entender a história. Né? Então é lógico, um livro ele é bem descritivo, né? A pessoa narra a história com detalhes, mas para você entender a história, você não precisa entender os detalhes, certo? Então vamos lá, vamos ver a próxima parte aqui. The captain gets into a small boat. Two men go in the boat with him. They row across to the strange ship. Então eu vou baixar aqui também para vocês verem um pouco a imagem, né? Porque a imagem também dá bastante elementos para a gente entender. Né? Então você está vendo, ó, tem um barquinho aqui e eles já entraram no outro barco. Agora fica um pouco mais fácil de você entender esse parágrafo aqui. They are going to look for the men on the ship. Né? Então por que eu disse que ajuda? Porque a frase diz, o capitão entrou num pequeno bote, né? 2 homens foram com ele no bote. Eles remaram até o navio desconhecido. Eles vão ver, eles vão procurar, né, os homens do barco. Então, só de você ver a imagem aqui, você consegue entender isso também. Né? Você está vendo aqui ó, o barco a remo que eles entraram, está vendo o capitão aqui com outros 2 homens. Você está vendo que eles já estão no outro navio. Alright? Então, as imagens desses tipos de livros também ajudam bastante. Aí a leitura fica muito mais fácil. The captain is on the deck of the strange ship. The 2 men are with him. They walk along the deck. They go to the ship's wheel. Então a palavra wheel é volante, ou então no caso de um barco, o leme. Né? Então ele falou que eles foram ali no leme do navio. Né? Então aqui também o parágrafo bem simples. Você vê que qualquer aluno
que tem o mínimo conhecimento de inglês conseguiria entender essas frases aqui, né? Ele está dizendo, o capitão está no deck do navio desconhecido. Os 2 homens estão com ele. Então, você está vendo como as frases são bem repetitivas, né? São parecidas com as frases que estavam aqui, ó. Nesse parágrafo são basicamente as mesmas, né? Aí, depois ele diz, eles andaram pelo deck. Eles foram até o leme do navio. Alright? Vamos seguir agora. There is nobody at the wheel. Nobody is steering the ship. Então a palavra-chave aqui dessas frases é nobody, que é ninguém. Ou seja, ele diz não tem ninguém no leme. Ninguém está pilotando o navio. Então steering, nesse caso, significa pilotando. Essa seria uma palavra que, se você quiser entender a frase, você precisaria jogar no dicionário, né? Não é uma palavra que a gente normalmente conhece. The ship is sailing in the wind. The wind is steering the ship. Então ele diz, o navio está navegando no vento, né? O vento está pilotando o navio. Então, ó, são só frases de detalhes que não acrescentam para você entender a história, né? Então, às vezes a gente vai precisar fazer sacrifícios no começo. Para você entender a história, vai ser necessário que você não fique apegado em tentar entender cada palavra, cada frase, né? Então, com o passar do tempo, conforme o seu nível for progredindo, aí sim você vai ser capaz de entender cada uma das palavras, cada uma das frases. Mas no começo, a gente vai mais pelo contexto, certo? Então, seguindo aqui. The captain shouts. Is anybody here? Ó, então, só frases que a gente já viu, né? The captain shouts. Lembra o que é shout? Gritar, né? E a gente ainda, caso você tivesse esquecido, você teria sido lembrado, porque no áudio o capitão está gritando, né? Is anybody here? Né? Então a gente já viu essa frase também. Tem alguém aqui? Né? A gente já viu isso na outra página, ele falando, tem alguém aí? Né? Porque ele não está no barco. Agora que ele está dentro desse barco, ele está falando, tem alguém aqui? There is no answer. There is nobody on deck. Só frases repetidas novamente, né? There is no answer. A gente já viu que answer é resposta. Não tem resposta. Não tem ninguém no deck. Só palavras repetidas, né? Deixa eu só ver aqui nos comentários se tem alguma coisa nova. Ninguém mandou mais nada. E aí, o que vocês estão achando? Tá fácil essa leitura? Vocês estão conseguindo entender? Mesmo antes de eu dar a explicação, né? Mesmo antes de dar a tradução, digam para mim o que vocês estão achando, se é fácil ou não. E também o que vocês acham desse tipo de atividade. Se é uma atividade legal, se é uma coisa que você faria, né, que você usaria nos seus estudos. Né? Eu acho bem interessante e importante usar esses livros, esses graded readers. Né? Lembrando, esse tipo de livro você consegue comprar em qualquer livraria grande. Né? Por exemplo, tem Saraiva, Livraria Cultura na internet. Né? Só você digitar lá graded readers, você vai achar vários e vários desses livrinhos. São bem baratinhos, né? Sei lá, você vai pagar uns R$30, né? Pelo menos na época que eu comprava, era mais ou menos isso. Não acredito que tenha mudado o preço. Então, é isso aí, uns R$30, vem o livro, vem com um CDzinho para você ouvir o áudio junto. Né? Então, é uma excelente atividade. Deixa eu ver aqui. A Maria falou que está ótimo, né? Essa atividade que a gente está fazendo, e eu estou acompanhando, teacher, maravilha. A Kelly disse, fácil, estou gostando muito. Ótimo. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. A gente já está quase no fim da história, bem curtinha mesmo. The captain is below deck. He is looking for the ship's men. He cannot find them. Então ele diz que o capitão está embaixo do deck. Né? Então ele desceu as escadas e está embaixo. Below é a palavra embaixo. He's looking for the ship's men. Né? Então a gente já viu que looking for é o verbo procurar. Isso já apareceu anteriormente no livro. Né? Por isso que é importante, quando você está fazendo a leitura também, você ir anotando. Anota todas as palavras novas que você aprendeu, porque você vai ver ela aparecendo novamente na história, no livro. Né? Então ele está procurando pelos homens do navio. He cannot find them. Ele não consegue achá-los. Now he is in the cabin where the men eat. There is a table. Então agora ele está
lembra a palavra cabin? A gente já viu lá no começo da história, na cabine. Now he's in the cabin where the men eat. Ele está na cabine onde os homens comem, né? Tem uma mesa, there's a table. Então olha aqui a mesa aqui, né? O livro é bem ilustrado, então as imagens ajudam bastante. E o que eu ia falar mesmo? Esqueci. Vocês viram que a palavra there is está aparecendo várias vezes na história, né? Então tá aí a importância de você anotar. Se você anotar na primeira vez, toda vez que você vê reaparecendo a mesma palavra no livro, você vai olhar no seu caderno e vai falar, eu lembro o que significa, né? O there is significa tem. Tem uma mesa. Olha aqui, ó. Ele aparece de novo nos outros parágrafos aqui. Tem comida, tem água, tem um charuto. Tá vendo como vai repetindo as mesmas palavras várias vezes? Por isso que é importante você anotar, certo? Então vamos seguir aqui. There is food on the table. But who is going to eat the food? Então, primeira frase super simples, né? Tem comida na mesa. Mas quem vai comer a comida? But who's going to eat the food? There is water in the jug. But who is going to drink the water? Então, novamente, there is water in a jug. Né? Então, tem água no... Como chama isso aqui em português mesmo? Na jarra. Né? Então, tem água na jarra. But who is going to drink the water? Quem vai beber a água? Você vê que a frase é igualzinha à frase de cima, né? A única coisa é que na frase de cima está comer a comida e nessa aqui está beber a água. Né? Então você tá vendo frases repetidas, fica muito mais fácil de entender. Você vê aqui, there's water in a jug. Aí você, não sei o que é a palavra jug. Você olha na imagem, você vê aqui a jarra. Aí você fala, jug só pode ser jarra, né? There is a cigar in the ashtray. But who is smoking the cigar? Então, tem um charuto no cinzeiro. Ashtray é um cinzeiro. But, aí está dizendo ali, mas, você consegue adivinhar o que é o restante da frase? Ele está dizendo, mas quem está fumando esse charuto? Certo? Estou vendo aqui a Maria mandou um good, o Luiz falou que está legal, e a minha aluna Denise chegou para a live também já dando um boa tarde, fala beleza? Então é isso que ele diz. Mas quem está fumando o charuto? Então vamos seguir aqui com esse outro parágrafo. This is the captain's cabin. But the captain is not here. There is nobody in the cabin. Então, a primeira frase também, se você anotou no seu caderno e você lembra das palavras, é super fácil você entender. Tem essa é a cabine do capitão. Né? Essa aqui que você está vendo na imagenzinha aqui. But the captain is not here. Então aqui a palavra-chave é o here, que significa aqui. Se você souber a palavra here, você consegue entender a frase inteira. Né? Mas o capitão não está aqui. There is nobody in the cabin. Você já viu essa frase também no livro várias vezes. Né? Não tem ninguém. There is nobody. Não tem ninguém na cabine. There is a table and a chair. Super simples, né? O que é o there is mesmo? Tem uma mesa e uma cadeira. There is a table and a chair. Aqui, uma coisa que eu ia falar, tinha esquecido. Vocês estão percebendo que o sotaque do narrador da história é um pouquinho diferente, né? É o sotaque britânico, não é o inglês americano, né? Então, por exemplo, ali na página anterior, ele não tinha dito water, como eu pronuncio, como os americanos pronunciam. Ele disse water, né? Que é a pronúncia britânica. Os britânicos normalmente não pronunciam os R's no final das palavras. Às vezes nem mesmo no meio das palavras. Ok? The ship's logbook and a photograph are on the table. Então, você lembra a palavra logbook, a gente viu lá no comecinho, né? Eu falei que era o diário de bordo, você está vendo aqui na imagem também. O diário de bordo do navio e uma foto, photograph, igualzinho o português, né? And a photograph. E aí você ainda vê na imagem para te ajudar ainda mais. Are on the table, estão na mesa, né? O diário de bordo e a fotografia estão na mesa. Aí aqui eu estou vendo nos comentários
A Maria falou, boa tarde para quem está chegando, a aula está me ajudando muito. Sim, o sotaque é britânico, ela disse. Maravilha. Ó, eu tô vendo aqui a gente está em 314 likes nessa live. Eu acho que se a gente se esforçar, a gente consegue chegar a 400 likes tranquilamente. Então, conto com a ajuda de vocês. Aperta no coraçãozinho aí para a gente chegar a 400 likes e divulgar essa live para mais pessoas. Vamos seguir aqui então. The ship's logbook is open. Qual é a palavra-chave aqui nessa frase? A palavra-chave é a palavra open, que significa aberto, né? Então, ó, o diário de bordo do navio está aberto, né? Você está vendo aqui na imagem que o livro está aberto, né? O diário de bordo, ok? Seguindo aqui, ó, agora você vai ver que ele vai ler o que está no diário de bordo, né? Acho que dá para vocês enxergarem tranquilo aí pela telinha do celular, né? Então vamos ver. Thursday, 25th of November, 1869. Where are we? Então, ó, ele diz a data, né? Aí você precisaria de saber os dias da semana, né? Thursday é quinta-feira, 25 de novembro, 1869. E aí ele diz, where are we? Onde estamos, né? Então ele está lendo o diário de bordo que o capitão desse navio escreveu. Somewhere in the Atlantic Ocean? Qual é a palavra-chave aí? Porque Atlantic Ocean é óbvio, né? Você consegue entender que é Oceano Atlântico, né? Então ele está dizendo somewhere. Somewhere é a palavra-chave, que significa algum lugar. Então ele está dizendo algum lugar no Oceano Atlântico, né? Porque ele está perdido. Ele está falando ali no começo. Onde nós estamos? Where are we? Somewhere between Bermuda and Florida? Então, somewhere, né? Somewhere é algum lugar. Somewhere between Bermuda and Florida. Então, algum lugar entre Bermudas e Flórida, né? Ali, Bermuda é o Triângulo das Bermudas que ele está falando. I don't know. I don't know, né? Eu não sei. The ship is in a thick white mist. Então aqui, ó, tem umas palavrinhas diferentes, né? Ele está dizendo, o navio está numa névoa branca e fina, né? Então a palavra thick significa fina, ok? E mist é a palavra, acabei de falar em português, esqueci, a palavra névoa, ok? I cannot see the sun or stars. Então a gente já viu cannot, né? Que é eu não consigo, eu não posso, eu não consigo ver o sol ou as estrelas, né? Stars. There is no wind. Wind a gente já viu, né? Wind é vento. E você já viu que o there is é tem. Só que aqui a frase é negativa, ó. No. Então fica não tem vento. There is no wind. The ship is not moving. A palavra-chave aqui é moving, que é movendo. Se você souber essa, você entende o resto. O barco não está se movendo. Every day I pray for wind. Então, pray. Pray é o verbo rezar. Ele está dizendo, every day I pray for wind. Todos os dias eu rezo por vento. When will the wind come? When will the wind come? Quando o vento vai vir? Né? Lembrando, é um barco à vela, então ele precisa de vento para se mover. The men are angry. A palavra-chave aqui qual é? É a palavra angry. Né? Se você souber essa palavra, você entende todo o resto da frase. Angry significa bravos, nervosos. Né? Então os homens estão bravos. Agora vamos ver aqui a outra página. They want to leave the ship. Quais são as palavras-chave aqui? São os verbos. Want, que é querer, e leave, que é deixar, partir. Né? Então o que isso significa? Eles querem deixar o navio. They want to leave the ship. They want to take the small boat. Então, eles querem pegar. Take é o verbo pegar. Eles querem pegar o bote pequeno. The small boat. They want to row to Florida. Aqui, ó, você já conhece todas as palavras dessa frase, menos uma, row, que é uma palavra-chave, né? Você precisa saber o que essa palavra significa para entender o resto. Porque ali está dizendo, eles querem, aí tem a palavra row,
para a Flórida. Então eles querem o quê? Eles querem ir, eles querem chegar. A palavra row significa remar. Eles querem remar até a Flórida, né? O barquinho pequeno que ele está falando ali é o barco de remar, né? O barco a remo, ok? A Maria falou que eles estão com raiva, estão batendo no capitão. A Kelly falou que o áudio está bom, muito bom, maravilha. Então vamos lá, vamos continuar aqui. They want to go home. Ó, também só palavras repetidas. They want to go home. A gente já viu todas essas palavras anteriormente, né? Essa frase significa eles querem ir para casa. Por que toda hora eu estou repetindo que as palavras são repetidas, né? Repetindo que é repetido, que frase mais estranha, mas é isso aí. Eu estou destacando isso para vocês para mostrar a importância de anotar quando você está lendo. Você está lendo um livro, uma história, um texto na internet, é importante você anotar as palavras, porque a tendência é que elas apareçam outras vezes no mesmo texto, né? Então você está lendo o livro. Lá no começo do livro tinha uma frase que você não entendia. Aí você pegou e traduziu e aprendeu aquelas palavras novas. Se você anotar no caderno, a chance de você memorizar é maior, né? Aí depois você está seguindo a história, você vê a mesma palavra de novo. Aí você fala, nossa, eu já tinha visto essa palavra aqui, o que significa mesmo, né? Se você não anotou, você vai ficar, nossa, o que era mesmo? Aí você vai ter que pegar o dicionário de novo e procurar de novo. Agora, se você anotou no caderno, você vai falar, opa, já vi essa palavra aqui, deixa eu ver no meu caderno o que significa, né? E aí fica muito mais prático. Então, toda vez que você está lendo, é necessário que você anote o que você está aprendendo de novo, beleza? Então vamos seguir aqui, vamos ver mais dessa carta. Friday, 26th of November, 1869. Então aqui já é outro dia, ó. Friday, sexta-feira. The men are getting into the small boat. Aí tem, ó, getting into. O que é getting into? Essa é a palavra-chave. Você precisa entender essas duas palavras aqui para entender todo o restante. Getting into é entrando. Então, se você souber isso, você consegue ler todo o resto. Que significa os homens estão entrando no barco a remo. Certo? Aí tô vendo aqui, a Maria falou, queria que você... nesse rascunho que... queria que você lesse, né? Queria que você lesse o rascunho que estou fazendo. Então a Maria está anotando bastante lá. Já a outra Maria, Maria Luísa, chegou agora e mandou um boa tarde. Fala, Maria, tudo bem? E vamos lá, vamos seguir então. They are going to row to Florida. Ó, de novo, só palavras repetidas, né? O que é o going to? Eles estão remando. Eles estão não, né? Eles vão remar. O row a gente acabou de ver. Eles vão remar para a Flórida. Saturday, 27th of November, 1869. Ó, 1869. Então, como eu falei, os anos em inglês você não diz inteiro. Não é 1869. Em inglês, você vai dizer 1869. Né? 1869. 1869. Foi isso que ele disse. Agora já é outro dia, ó. Saturday, sábado. I am alone. I am waiting for the wind. Então aqui temos algumas palavras-chave, ó. Alone. O que é alone? Sozinho. Eu estou sozinho. Então os homens abandonaram ele no barco. Aí depois ele diz, I am waiting for the wind. Você já conhece essas outras palavras aqui. Qual que você ainda não conhece? Essa aqui, waiting. Então essa é uma palavra-chave. Significa esperando. Ou seja, eu estou esperando pelo vento. Como é um barco à vela, ele precisa de vento para se mover. Alright? Deixa eu ver aqui. Como é o seu nome? Deixa eu ver aqui nos comentários. Espera aí. A Maria Antunes Dora. Tá cheio das Marias aqui na nossa live. Falou boa tarde a todos. Fala Maria. Good afternoon. Vamos ver então agora esse parágrafo aqui. The captain reads the logbook. Qual é a palavra-chave aí? É o verbo read, que é a palavra ler. Se você entender a palavra reads, você entende todo o resto, né? Então o capitão lê o diário de bordo. He sees the photograph on the table. Novamente, só palavras repetidas. Ele vê a fotografia na mesa. Olha aqui o desenho, né? Ele pegando a foto. He picks it up. He picks it up.
Então ele pega, né? Ele pega a foto na mão. He looks at the photograph. Só palavras repetidas novamente, né? He looks at the photograph. Ele olha para a foto. No. No, it can't be. Ele falou, it can't be, né? Não pode ser. Não, não pode ser. Então, o que foi que aconteceu? The captain looks at the photograph. It is a photograph of a man. Ó, então a frase é super simples, né? O capitão olha para a foto, é a fotografia de um homem. The captain looks in the mirror on the cabin wall. Então, he looks in a mirror. O que é mirror? O espelho. Olha aqui ele olhando no espelho, né? On a cabin wall, na parede da cabine. He looks at his face in the mirror. He looks at his face in a mirror. Então ele olha para o próprio rosto no espelho. He looks at the face in the photograph. Ele olha para o rosto na fotografia. They are the same. They are the same, né? Eles são o mesmo, é o mesmo rosto. Então é ele que está na fotografia, né? The same significa o mesmo. It is a photograph of himself. Himself significa dele mesmo, ou seja, é uma fotografia dele mesmo, né? Então ele entrou no outro navio, no navio estranho que estava lá, né, perdido, sem ninguém dentro, e lá dentro tem uma foto dele mesmo, do capitão. The captain runs up on deck. Runs up. Run é o verbo correr. Up é para cima. Então, ou seja, vocês lembram que ele estava na cabine, que ficava embaixo do deck. Então agora ele correu para cima, né? Ele correu para de cima no deck. There is a thick white mist around the ship. There is a thick white mist around the ship. Ali tem um erro, né, no livro, tá faltando a palavra white, que ele falou no áudio, que é branco, né? Então tem uma névoa fina e branca ao redor do navio, né? A palavra around é ao redor. The captain looks around. He can see Então, novamente, ó, around, ao redor. O capitão olha ao redor. nobody. He can see nothing. Então tá dizendo, ele não está vendo ninguém, né? Mas essa frase em inglês ela é um pouquinho diferente, porque fica, ó, ele consegue ver ninguém. Em inglês você tem esse jeito meio maluco de fazer a frase, né? Você pode fazer as duas possibilidades. Em inglês você pode dizer, ele não consegue ver ninguém, ou você pode dizer, ele consegue ver ninguém, né? Então, como tem um ninguém ali, mesmo você falando, ele consegue ver, tendo ninguém no final, você consegue entender a frase em inglês, né? É um jeito meio maluco, mas é assim que eles falam em inglês. Aqui também, ó. He can see nothing. Então, ele consegue ver nada, né? Então, a outra forma de você traduzir seria ele não consegue ver nada. Em inglês, você pode fazer a frase das duas formas. Where is his ship? Where are his men? Então, onde está o seu navio? Onde estão os seus homens? Né? Eu estou vendo aqui nos comentários, a Maria disse, além de aprendermos o inglês, esse navio é assustador. Exatamente. He cannot see the sun. He is alone. He cannot see the sun. Então, ele não consegue ver o sol. Ele está, lembra o que é o alone? Se você anotou, né, essa palavra anteriormente, você sabe que o alone é sozinho. Ele está sozinho. He is alone. Agora aqui já a última página do livro. I do not know the date. So, I do not know the date. Né? Eu não sei a data. Where am I? Where am I? Onde eu estou? I do not know. I do not know. Né? De novo, a mesma frase. Eu não sei. I am the captain of this ship. I must sail the ship. Né? Então ele disse, eu sou o capitão desse navio. Eu tenho que, ou eu preciso. Né? A palavra must significa tenho que, eu devo, eu preciso. Né? Tem todos esses significados. Então a gente pode traduzir como eu devo navegar esse navio, ou eu tenho que navegar esse navio. Né? Where am I going?
Where am I going? Você lembra que o going é ir, né? Então, onde eu estou indo? Where am I going? I do not know. What is my name? What is my name? Né? Então, ele já nem sabe mais o nome dele. What is my name? What is the name of this ship? What is the name of this ship? Qual é o nome desse navio? I do not know. Então, ó, a mesma frase, I do not know, já é a quarta vez que aparece numa mesma página, né? Então, eu não sei. De tanto ver aquilo que eu falo, de tanto ver a mesma coisa, você vai memorizando. I am waiting. I am waiting. Lembra do waiting? Esperando. Eu estou esperando. Another ship is going to come. Então, outro barco vai vir, né? Is going to come. Another é outro. Another captain is going to take my place. Take my place significa pegar o meu lugar. Outro capitão vai pegar o meu lugar. Then I can rest. Then I can rest. Então eu posso descansar. I am waiting. I am waiting. Então, o que aconteceu aqui? Parece que é uma maldição, né? Um navio fantasma é uma maldição que todo mundo que entra dentro desse navio fica preso, fica aprisionado dentro dele, né? Por isso que ele está falando, um outro navio vai aparecer, um outro capitão vai tomar o meu lugar, né? Então outro capitão vai acabar caindo nessa maldição. Aí depois ele diz, depois eu posso descansar, né? Aí a alma dele, no caso, vai descansar. Então, uma história meio maluca, né? Mas acho que bem legal. E me digam aí o que vocês acharam. É uma história fácil? Foi uma história difícil? Eu fui traduzindo aqui todas as palavras, porque, é claro, eu não sei se de repente aí vocês estão entendendo ou não, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês, mesmo que eu não tivesse traduzido, mesmo que o seu nível de inglês seja muito próximo do zero, eu tenho certeza que mesmo assim você conseguiria ter entendido a história geral, né? A princípio, como eu disse, você não vai entender todas as palavras, todas as frases, mas você vai entender o contexto, você vai entender a história do livro, certo? Então, é assim que você deve ler. Eu estou vendo aqui, a gente está em 475 likes nessa live, né? Eu acho que dá tranquilamente para a gente chegar nos 500 likes. Faltam só 25, né? Então, dá essa moral aí para a gente conseguir chegar lá. Estou vendo a Ariadne falou, parabéns, um texto com palavras repetitivas fica mais fácil, né? Depois a Maria falou, uau, assustador, mas consegui anotar muitas palavras. Então, vocês viram, uma história fácil, repetitiva. Nesse caso, ser repetitivo não é ruim, pelo contrário, né? É muito bom. Então, é aquilo que eu disse antes da gente começar o livro. Tem o que você quer ler e tem o que você precisa ler, né? Tem o que você quer fazer e o que você precisa fazer. Pode ser que você fale, não, Rafa, mas eu não quero ler essas historinhas, eu quero ler uma notícia no site do The New York Times, eu quero ler um livro da minha faculdade em inglês, eu quero ler, sei lá o que, um manual de instruções em inglês, eu quero ler os documentos da minha empresa em inglês. Tudo bem, isso é o que você quer, mas não é o que você precisa nesse momento. Nesse momento você precisa ler essas histórias mais simples, mais básicas, usando todas as dicas que eu dei nessa live, para que aí sim, no futuro, você seja capaz de ler o que você quer ler. Então tem o que você quer e o que você precisa. Você precisa fazer o que você precisa para futuramente você conseguir fazer o que você quer. Beleza? Então, pessoal, foi isso. Eu gostei muito da live, gostei muito de fazer essa live. Espero que vocês tenham gostado muito de assistir essa live, né? Vou ver aqui os últimos comentários. A outra Maria disse aqui, cheguei bem atrasada, mas gostei muito. Maravilha, Maria, você pode assistir a gravação depois, né? Bom para fixar várias palavras, disse o Luiz. Que mais? A outra Maria Luísa, disse, eu anotei muitas palavras. Ótimo. A Margarete, que também está sempre aqui, disse, também cheguei um pouco atrasada, porém gostei muito. E a Ana Cristina mandou ali uns coraçõezinhos. Maravilha. Então, pessoal, é isso. Encerramos essa live agora, da hora do almoço. Na hora do jantar, às 8h30, eu estarei de volta para mais uma live, beleza? Lembrando, eu estou fazendo live de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, no café da manhã, no almoço e no jantar, beleza? Então é isso. Vejo as senhoras e senhores mais tarde. Bye, bye. I'll see you guys.